A melhor forma de você conseguir vender para um cliente sem ser chato, massivo ou insistente é sabendo contar uma boa história. E nesse vídeo eu vou te destacar quais são as histórias e como é que você pode aplicar isso dentro da tua empresa para que nas reuniões de vendas ou então para que nos seminários que você faça, nos funis que você rode, você entenda como aplicar o storytelling da forma correta para preparar o teu lead para comprar o que quer que seja de você. Eu vou começar esse vídeo pedindo para que você curta esse vídeo, compartilhe já se você gosta desse tema e já se inscreve no canal se você gosta e quer entender como é que você faz para vender muito mais e vender mais caro e mais vezes para o mesmo cliente. O que você precisa entender é que para que uma pessoa tome a decisão de compra, ela precisa ser muito educada. Então, quando eu falo ser muito educada, eu tô falando sobre a pessoa entender que ela tem um problema latente, que esse problema tem uma solução e que dentre todas as soluções, a que mais se encaixa com base no momento dela é a que você está apresentando. Então, existe um gap aí, um espaço entre onde a pessoa tem a consciência dela para onde ela poderia chegar. E a gente tá falando aqui sobre a elevação de nível de consciência. Então, a pessoa ela é ou inconsciente, ou consciente do problema, ou consciente da solução, ou consciente do produto, ou totalmente consciente. O primeiro nível, que é quando é totalmente inconsciente, é quando a pessoa ela tem algum tipo de sintoma, ou ela passa por uma situação que, em sua causa raiz, existe um problema, mas ela não sabe que é um problema. Por exemplo, ela não tem a agenda dos vendedores dela cheia, então é um sintoma. Ela pode acreditar que isso é derivado de diversos problemas. Qual é o problema dela? Ela não tem um bom pré-vendas. Eu sei que esse é o problema. Se a pessoa conseguir implementar um bom pré-vendas, ela vai ter a agenda dos vendedores cheia. Então existe um sintoma. Ela tem um sintoma, então ela é totalmente inconsciente. Ela não tem consciência de que existe um problema, de que pode ter uma solução. E muitas vezes ela não tem nem estrutura e não sabe nem que precisa dessa estrutura para conseguir resolver esse problema. Então ela tenta outras formas de conseguir resolver problemas que ela acha que ela tem. Qual que é o teu trabalho como vendedor? Conseguir mostrar para ela que aquele sintoma que ela vive tem a causa de um problema. Então esse primeiro passo, ele pode ser feito por meio de uma história. A história ela pode ser tua ou a história de alguém. E quando você conta uma história em que a moral da história faz com que a pessoa tenha aquilo que a gente chama de epifania. O que é uma epifania? É aquele ahá, aquele momento de nossa, então é por isso que eu não consigo agir nos meus vendedores. Ah, então é por isso que eu sinto cansaço pela manhã. Ah, então é por isso que tal coisa acontece, aquela situação, aquele sintoma acontece. Vou dar um outro exemplo num outro mercado. Quando a pessoa ela não é diabética ainda, ela pode ter resistência à insulina. Resistência à insulina, ela tem alguns sintomas. Por exemplo, a pessoa ela acorda durante a noite para fazer xixi, ela começa a acumular gordura na parte da barriga, né? Porque ela tem muita insulina no corpo dela. Então, esses sintomas, eles são de uma pessoa que está chegando próxima ali do diabetes, mas ela ainda é totalmente inconsciente, porque ela só tem sintomas que são desconexos de um problema que ela possa vir a ter. Quando ela tem um diagnóstico, ela sabe que ela tem um problema. Quando alguém fala pra ela, ela sabe que ela tem um problema e ela elevou o nível de consciência dela. Quanto maior o nível de consciência que essa pessoa tem, mais ela vai comprar com maior facilidade. Quando a pessoa é totalmente consciente, geralmente ela vem por meio de indicação. E aí você sabe que fechar lead de indicação é muito melhor do que fechar um lead que vem frio, que não tem consciência. O que é legal? Quando esse primeiro nível, que é quando você pega a pessoa que tem um sintoma, mas não sabe que tem um problema, você precisa contar uma história, que a partir dessa história, essa pessoa entenda que faz muito sentido ela tomar a decisão. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, existe a história do rato. A história do rato é a história de um rato morto embaixo da cama. Cara, e aí as pessoas, elas tendem a passar um perfuminho na casa. Passar um perfume na casa. Só que isso não resolve o problema, na é verdade? O que resolve o problema é o quê? Tirar o rato morto embaixo da cama e resolver a situação. E isso é a mesma coisa que a pessoa que toma remédio, por exemplo, para controlar a glicemia, ao invés de mudar a alimentação e resolver o problema de uma vez por todas. E o que eu tô fazendo aqui? Eu tô elevando o nível de consciência da pessoa por meio de algum tipo de comparação. Quando você tem uma comparação, que você usa uma história para fazer uma comparação, e com base nisso você mostra o teu argumento, você está usando o storytelling da forma certa. Eu vou falar aqui sobre outros tipos de histórias que você pode usar também. Essas histórias que elevam o nível de consciência do teu cliente, elas precisam gerar um efeito nele. Qual que é esse efeito? O efeito de, nossa, então é por isso que eu tenho um problema. Nossa, então é isso que vai resolver o meu problema. O próximo passo, quando a pessoa ela tem um sintoma e já sabe que tem um problema, é mostrar para ela que aquele problema tem uma solução. E você pode usar uma história, seja de uma prova social, ou então de alguma outra forma, né? Uma história tua, ou uma história de uma outra pessoa, que vai mostrar para essa pessoa que ela tem um problema e que a solução daquele problema é aquilo. Só você falar não vai resolver a situação dela, porque todo tipo de elevação de nível de consciência é uma elevação emocional. Então quando a pessoa ela tem esse tipo de história para conseguir ancorar, ela consegue elevar o nível de consciência dela. Então quando você se utiliza de comparações ou de situações que a pessoa consegue se imaginar, ela consegue elevar o nível de consciência dela. Isso é usado desde a época da Bíblia, né? Jesus, quando falava sobre o reino dos céus, ele usava parábolas, que são histórias, não é verdade?
Se você estuda a Bíblia, você sabe do que eu tô falando. Cara, se tu não estuda a Bíblia, você vai entender muito bem. Então ele comparava o reino dos céus e falava, por exemplo, cara, é mais fácil, né, você já deve ter escutado isso, mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Né? Ele tava falando ali sobre a comparação de uma porta que existia na época, chamada agulha, e que o camelo precisava se rebaixar, ou seja, ele precisava se abaixar e descer ali a cabeça dele para conseguir passar por aquele buraco, porque senão ele não conseguiria passar. Da mesma forma, né, a comparação que ele faz é de um rico que precisa abaixar a cabeça, ou seja, ele precisa se rebaixar com relação a Deus para conseguir ir para o reino dos céus. Então essa história, essa parábola, faz com que as pessoas consigam entender ali um conceito que é um pouco mais complexo, por meio de uma história e uma comparação. Isso garante com que o teu lead, no processo de compra, consiga entender o porquê que ele precisa tomar aquela decisão. Um segundo passo, levando de um problema para uma solução. Eu trouxe aqui também, agora, quais são os 7 pontos de um storytelling bem construído. Isso aqui vem de um livro chamado Story Brand, que é do Donald Miller, que é um ótimo livro, recomendo bastante se você comprar, e você consegue comprar na Amazon, qualquer lugar aí, e é muito legal pra você ler. Em que tem, primeiro, um personagem que tem um problema. Sempre tem um personagem que tem um problema, que conhece um guia que dá pra ele um plano. Então, o primeiro é um personagem, o segundo é um problema. Se não tem um personagem e um problema, não tem história. Se tem um problema e não tem um guia, não tem história. É o terceiro. Aí depois, o guia tem um plano. Se ele não tem um plano, não tem história. E aí, tem a chamada, que é o quinto ponto. Chama ele pra ação. Se não tem essa chamada, só tem um plano, não tem a história. E aí resulta em alguma coisa, que pode resultar em sucesso ou pode resultar em falha. Então o primeiro é um personagem, o segundo é um problema, o terceiro é um guia, o quarto é um plano, o quinto é uma ação, que resulta em, primeiro, sucesso, segundo, falha. Se você não tem a falha para conseguir fazer um contraste com o sucesso, essa pessoa ela não vai conseguir entender que ela precisa tomar ação. E se você só tem a falha e não tem o sucesso, nem preciso te dizer que você está fazendo a coisa da forma errada. Então se você conta uma história que tem esses preceitos, isso que eu tô te mostrando, isso faz com que a pessoa ela tome uma ação. Por quê? Porque ela sabe que ela tem um problema, ela geralmente é a pessoa que é a personagem, ela sabe que existe um guia que tem um plano que chama ela para ação. E que se ela não tomar ação, ela pode falhar, e o peso dela falhar pode ser muito maior do que o peso que ela teria dela tomar ação. E quanto maior é esse contraste entre o peso dela não tomar ação e falhar, entre ela tomar uma ação e ter que te pagar, maior é a taxa de conversão dela. Então quando ela consegue se enxergar nessa história, cara, isso é a melhor forma de você conseguir resolver o problema das vendas da tua empresa aí. Então beleza. Então a pessoa que tem um sintoma, mostrar para ela que tem um problema por meio de uma história. Que tem um problema, mostrar para ela que existe uma solução ou diversas soluções. E dentre as soluções é você mostrar com contraste entre a situação que a pessoa vive hoje, a situação que ela pode viver caso ela se utilize de outro tipo de solução e a tua, fazer algum tipo de comparação. O Vinícius, que é meu sócio aqui na Full Sales, ele era de um mercado de propriedade compartilhada. O que é interessante no mercado de propriedade compartilhada? Eles fazem uma comparação entre a pessoa ir para um resort e pagar do bolso dela, entre ela comprar um hotel e entre ela fazer ali a propriedade compartilhada, em que ela compra ali com diversas outras pessoas. Com base nos meios de comparação deles, cara, é muito claro que a pessoa ela pode ter várias soluções ali, sem precisar tomar as outras duas ações quando ela se utiliza de propriedades compartilhadas. É isso que você deveria fazer, tá? Mostrar com base em indicadores que a tua solução é muito diferente de outras soluções que existem no mercado. Fazer essas comparações, por quê? Porque a partir disso você mostra para a pessoa que o único e o melhor caminho é o teu produto. Então, contando essas histórias, você consegue garantir que essa pessoa, ela toma essa decisão de compra. Cara, e se você conseguir destacar tudo isso, colocar os 7 elementos da história dentro de levar a pessoa a elevar o nível de consciência dela, você consegue garantir que a pessoa tome uma decisão de compra muito mais rápida, muito mais fácil, e vai comprar o que quer que seja que você está vendendo aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte esse vídeo aqui se você gostou. Manda esse vídeo aí para os teus sócios. Eu espero que você aplique aí no teu dia a dia, nas tuas apresentações de vendas. Pense nessas histórias que geram esse tipo de reação no teu público para elevar o nível de consciência delas, usando esses elementos, e mostre esse contraste no final para garantir que essa pessoa compre de você. Então, até o próximo vídeo. Valeu, um grande abraço e se inscreve no canal aí se você não se inscreveu, hein? Aperta aí, se inscreve no canal. Tamo junto, até o próximo vídeo.